Olá, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui para falar um pouquinho das profissões bíblicas, programa que temos tratado das profissões que estão contidas na palavra do Senhor. E estamos aqui na bancada com dois pastores amigos aqui, o pastor Jadson. Paz do Senhor, pastor Felipe, paz do Senhor, os irmãos que participam conosco desse programa. E também o pastor Vitor. Bem, a paz do Senhor, Felipe, pastor Jadson, também os irmãos que nos acompanham, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para gravar mais um episódio. Estamos numa série de episódios relacionados ao templo, à construção do templo. E dentro da construção do templo nós conseguimos observar várias profissões que existem hoje no meio das pessoas e também na palavra do Senhor. Então eu faço um convite a você, meu amigo, meu irmão, que não assistiu os episódios anteriores. Pode entrar lá no YouTube, no playlist do programa e fazer e maratonar, olhar, assistir, curtir, comentar. Nós estamos aqui muito felizes em ouvir também o feedback aí de vocês, tá bem? E nós vamos aqui recapitulando. Nós paramos aqui no episódio anterior falando sobre um pouquinho dos ferreiros, né? Os ferreiros que trabalharam na construção do Templo de Salomão. Mas nós vamos dar continuidade. Vamos caminhar aqui para tratar um pouquinho de uma profissão que é bem comum e importante hoje nos nossos dias, que se chama a logística, né? Ou os transportadores, aqueles que levavam as cargas, que transitavam ali dentro da obra. E aí, o texto base, eu queria ler aqui o texto base, tá lá em 1 Reis, capítulo 5, a partir do verso 9, que diz assim: os meus servos os levarão desde o Líbano até o mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar em que me designares. E ali os desamarrarei, e tu os tomarás, e também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeiras de cedros e madeiras de faia, conforme toda a sua vontade. Nesse texto aqui, né, eu vou até convidar o pastor Jadson agora, mas assim, nesse texto nós observamos, né, como havia a logística, a transporte dos materiais. Lembrando que a logística, ela tem seus modais, né, de transporte, seu deslocamento, né, o seu objetivo. Então, Jadson, eu queria aqui que você pudesse nos ajudar, assim, informando como é que essa logística influenciou no processo da construção do templo. Como é que a logística, ela nos ajuda a levar todo esse material. Amém. Primeiro, para ficar assim bastante claro para os irmãos, né, Felipe? A logística, ela é um pilar importante, ela é um ponto importante da administração geral, né? Na administração, da gestão de projetos, a logística é muito importante e ela vai atuar justamente no sentido do movimento, né? No transporte dos recursos. Então você tem um objetivo a ser atingido, você precisa de recursos, seja ele materiais, humanos, financeiros, e a logística ela vai atuar no transporte desses recursos para que aquele objetivo ali ele seja alcançado. Então, quando a gente analisa esse escopo e olha dentro da construção do templo, a gente vai ver que, obviamente, a logística foi muito importante, assim como qualquer projeto que a gente conduz hoje em dia, né? A logística ela continua sendo muito importante. Então, por exemplo, a construção do templo ela se deu em Jerusalém, mas os materiais que foram utilizados na construção, eles não eram propriamente de Jerusalém. A madeira, por exemplo, ela veio do Líbano, né? Sim. E esse texto que você leu aí, ele deixa muito claro isso. A forma como o Irão ele se preparou para coletar aquele material, coletar a madeira e enviar já preparado para ser utilizado no Templo de Jerusalém. Lembrando que na obra não ouvia-se barulho de martelo, né? Exato. Então, tudo já chegava pronto, mostrando assim, uma evidência muito clara de como que a logística funcionava muito bem. Claro que, com certeza, foi um grande desafio, né? Até porque eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, mas fizeram acontecer. Quando a gente fala da logística, a gente fala também dos modais, que são utilizados para o transporte desses materiais. Então, analisando aqui a construção do Templo de Salomão, a gente consegue identificar principalmente dois modais. O primeiro era o modal marítimo, né? Quando ele fala no texto que você leu em 1 Reis 5:9, né? Citando que
a madeira, os servos de Irão, né? Tirariam a madeira do Líbano até o mar, colocariam em jangadas para ser conduzidas, né? Então aqui fica muito claro o uso do modal marítimo. E um outro modal também é o modal terrestre. Eles utilizavam animais, né? Carros de animais, carros de bois e outros animais para fazer esse transporte, né? Do porto até a construção em si. Então, nós conseguimos evidenciar pelo menos esses dois modais que eram utilizados pelos profissionais ali de logística, né? Se a gente for observar também aqui, Felipe, em 1 Reis 5, versos 13 e 14, nós vamos ver também um transporte de pessoas. Você vai ver que Salomão ele separa um grupo de 30 mil homens para ser enviados para o Líbano, né? Mas como é que isso era feito? Era enviada uma leva de 10 mil homens e os demais ficavam em casa, e depois de tempos em tempos eles faziam aquela rotação. Então nós vamos ver um revezamento entre aquelas 3 equipes, exatamente. Muito bom, né? E aí, dentro do que a gente tem visto, meus irmãos, aqui o modal que o Jadson falou, né, está dentro dos objetivos da logística, que é transportar os suprimentos, né? Armazenar alguns alimentos ou transporte de materiais necessários, né? E aí o Jadson falou muito bem aqui, a movimentação de pessoas e bens, né? O planejamento das rotas. Então tudo isso se dava pelo próprio Salomão, né? A sabedoria que o Senhor concedeu a ele para traçar as rotas, mas também ao rei Irão ali do Líbano, que tinha uma boa coordenação disso aí, né? A coordenação das grandes operações, que, como o Jadson falou, já é um indício ali de um revezamento, né? Você vinha os turnos de trabalho, vamos dizer assim, os turnos ali de 30 mil homens trabalhando, revezando ali para que a construção não parasse e nem faltasse material e mão de obra, né? Então, no momento atual, a logística ela é de primordial, né? Hoje tudo depende da logística, né? Você comenta, a gente estava até conversando um pouco que você hoje faz uma compra, né, na internet, ela chega na sua casa através de um sistema logístico extremamente robusto, né? Ele vai lá desde da emissão do pedido até a entrega ao usuário final, depende da logística, né? Mas a gente falou um pouquinho da parte técnica, muito pouco, né? Que a gente sabe que a logística ela é bem ampla, mas eu queria convidar o pastor Vitor aqui para nos dar uma abordagem, sempre aqui o Vitor trabalhando na parte profética, né? Qual a relação profética, Vitor, dessa logística, né, com a igreja, né? O que a igreja tem para entregar hoje dentro daquilo que a logística ela tem na sua missão? Hoje a igreja também tem uma missão e ela procura cumprir ela fielmente, sendo um hospedeiro fiel, sendo um mordomo fiel, né? Então, Vitor, qual a relação profética da profissão hoje de logística com a igreja? Amém. Primeiramente, a gente percebe, né, que a palavra do Senhor, ela sempre vai ter um aspecto, né, dessa vida aqui, né, como nós abordamos aqui primeiramente, a questão da profissão logística, mas a gente sempre consegue também ter uma aplicação profética disso. E aí nós vamos ver a questão da profissão logística, como foi falado aqui, mostrando que a questão do transporte de recursos. Então havia um objetivo, o objetivo era a construção do templo, né? Os recursos estavam em outro lugar, então a logística ali, houve toda uma logística para que todos os recursos chegassem e que o propósito fosse cumprido. E profeticamente a gente pode trazer aqui um aspecto que é a logística do projeto de salvação. Porque o grande propósito de Deus para o homem é salvação. Mas quando a gente olha a palavra de uma forma ampla, nós podemos observar toda uma logística, né? Então, nós sabemos que no projeto de Deus há 3 operações, 3 dispensações: a operação e a dispensação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando nós vamos observando a palavra, nós vamos ver como, né, esse recurso da salvação ele chegou até o homem, né, e chega até o homem nos nossos dias, né? Então nós vemos desde o princípio o Pai ali que projetou todas as coisas, né, que definiu um projeto de salvação pelo homem, né, e pela sua misericórdia, né, nós vamos observar que ele
começa ali o projeto e a gente vê na história ali, né? Em Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera Judá, né? Da tribo de Judá vem Davi, né? E nasce Jesus. Nós vemos toda a operação, todo o projeto do Pai aqui, né? E toda a ação logística, né? Tudo como foi acontecendo. Ele separa Abraão e de Abraão ele diz, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus sendo o planejador mestre aí de todo o processo logístico. Isso. Planejador, e nós vemos uma logística já, assim, quando ele chama Abraão, Sim. né? E ele mostra a terra a Abraão, e ele mostra o projeto a Abraão, e já uma execução logística, né? Ali, a misericórdia do Senhor, um recurso, né? Nós vemos como um grande recurso aqui a misericórdia do Senhor para com o homem. Então a gente vê, então o Pai envia Jesus. Então a gente vê a operação do Filho. O Filho, ele veio, né, como a palavra nos fala aqui em João, né, diz assim, desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, o primeiro recurso aqui que Jesus ele usa para executar esse projeto, para que a salvação chegue ao homem, ele se fez homem. Então foi o primeiro recurso usado, ele se fez homem, ele desceu da eternidade, se fez homem. Segundo recurso, o sacrifício. Então, Filipenses 2, 7 e 8 diz assim, ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele se fez homem. O sacrifício. Foram os recursos. Nós estamos falando aqui... O modal de sacrifício. O recurso que foi usado, né? E depois Jesus, ele morre, é assunto aos céus, e a palavra diz assim, que ele disse, eu não vos deixarei órfãos, mas eu vos darei o Consolador. Então nós vemos toda uma logística da salvação. O Consolador, o Espírito Santo. Quais recursos o Espírito Santo tem usado, né, para que a salvação seja na vida do homem, que esse recurso da eternidade chegue ao seu destino final, né? Então nós vemos o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Primeira coisa, convencimento. Convencimento não por argumentos, mas por uma operação do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, a vida de santificação. Então nós vemos o Pai que projeta, o Filho que executa e o Espírito Santo que faz o homem viver esse projeto. Veja toda uma logística. É a logística aqui da eternidade para chegar ao resultado final. Qual é o resultado final? A salvação do homem. Muito bom. E dentro disso aí, se nós olharmos a logística, ela vai ser muito ampla também. Se nós analisarmos, né? Hoje a evangelização, ao levar essa mensagem da salvação, então cumprindo o que está lá em Marcos, né? Eu acho que é 14:16, se não me falha a memória, e que ele fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, quando você fala isso, né? A missão, a logística, a mensagem, então tudo isso está envolvido, meus irmãos, na logística, né? Então, uma simples, vamos dizer assim, profissão contida na palavra e entrelaçada em todos os laços aí proféticos e históricos na Bíblia, né? Meus irmãos, estamos chegando ao fim aqui de mais um episódio sobre a logística. Sabemos que o assunto é vasto, mas como uma profissão logística aqui, eu acho que está bem explanado. Queria convidar você para continuar conosco, assistindo os programas. Nós vamos tratar no próximo programa sobre os administradores, né, da obra, que a administração hoje também é uma profissão bem exigida, né, nos dias atuais. E aqui deixar os meus abraços aqui ao pastor Jadson. Amém, pastor Felipe. Até mais. Paz do Senhor. Ao pastor Vitor. Bem, a paz do Senhor, companheiros, e a paz do Senhor aos irmãos que nos acompanham. Amém. A paz do Senhor a você que nos acompanha. Esteja conosco nos próximos programas. Até mais.